Beleza, pessoal, então vamos lá, vamos fazer agora uma animaçãozinha bem interessante que você vai poder usar aí em qualquer momento. Você pode guardar esse arquivo, guardar esse projeto, né, do After Effects, e lá na frente você pode importar ele dentro dos seus novos projetos e, enfim, você consegue editar ele de uma forma muito fácil e eu vou te explicar como você vai fazer isso, beleza? Então vamos aqui no After. A animação, eu criei essa animação, né, quando eu estava criando essa peça aqui para o meu curso básico grátis de After Effects. Então, vamos dar uma olhada na peça primeiro e depois eu mostro qual vai ser a animação que a gente vai criar aqui. Para receber o seu curso básico grátis de After Effects para Motion Designers, basta seguir 3 passos. Passo 1. Siga o meu perfil. Passo 2. Curta e salve essa publicação. Beleza, então é isso. A animação que a gente vai estar criando é justamente essa animação aqui secundária dos botões. Então, quando eu aperto aqui o botão, ó, você vê que tem uma animação secundária que dá um certo charme aí na animação, né? E eu também utilizei ela aqui, ó, e eu queria destacar para vocês a questão do formato dela, né? Então, é uma animação que você consegue tanto editar as cores muito tranquilamente, né? Quanto também o shape dela. Você vê que aqui ela está em coração e aqui do lado ela está em formato desse íconezinho de save, né, do Instagram. E aqui ela está circular, né, nessa situação aqui. Então eu vou ensinar para você como você cria animação pensando também, né, nessa questão de você reutilizar ela lá na frente, em outros projetos e tudo mais, certo? Então, ela está aqui separada nessa comp, ó, se você for ver, deixa eu dar um preview aqui. Aqui eu deixei ela bem colorida mesmo. Você vê que eu tenho aqui um efeito sonorozinho de pop, né, eu não sei como é que chama, mas enfim, como se fosse som de boca, né, fazendo um estalo, beleza? E o legal, ó, que se eu seleciono ela aqui, eu tenho todos os controles de cores, né, aqui tranquilamente e fácil de editar, né? Eu não preciso entrar aqui dentro da Shape Layer e tudo mais. E um outro ponto também que eu queria destacar é que toda essa animação está dentro de uma layer só de Shape Layer. Isso é bem legal também porque é uma forma de você deixar o seu projeto mais enxuto, né? Então vamos lá, vamos criar aqui, certo? Vou começar aí criando uma comp, certo? Você pode criar ela quadrada mesmo, a minha tá 800 por 800, Square Pixel, 29.97 e aqui tá 30, mas nem precisa isso tudo. Você pode colocar aqui, coloca 5 segundos, que eu acho que já vai ser mais do que suficiente. Talvez a gente tenha até que reduzir ela, beleza? Então, começando, eu vou usar a minha ferramenta de Shape Layer aqui, ó. Seguro, dou um clique, né, para expandir e vou escolher a Ellipse Tool, certo? E aqui, ó, vou criar o meu shape, certo? Segurando o Shift, eu mantenho a proporção, né? Eu quero que ela fique circular, certo? E eu posso soltar aqui, posso deixar descentralizada mesmo. Um atalho bem legal para a gente é o Ctrl Alt Home, o botão Home. Você vê que o Anchor Point, né, que é o eixo do nosso objeto, ele centralizou aqui automaticamente. Com ele centralizado, eu posso vir aqui, ó, na minha aba de alinhamento, né? Se você não estiver vendo essa aba, vem aqui, ó, em Window e ativa ela aqui. E aqui, ó, você pode centralizar esse elemento aqui, certo? Feito isso, a gente pode, se você estiver achando ela muito grande, você pode fazer o seguinte, ó. A gente já vem aqui dentro da nossa lei, ó, você vê que é expansível isso aqui, ó. Contents, Ellipse 1, que é esse cara aqui, né? E você vê que tem o Transform Ellipse 1. E é legal que eu vou aproveitar aqui também para explicar. Dentro de uma Shape Layer, você tem 2 transforms no mínimo, né? Porque você tem o transform geral, o global, né, que vai influenciar e alterar todos aqueles elementos que você venha a criar dentro dessa Shape Layer. E você pode também transformar, né, cada elemento individualmente. Nesse caso aqui, a gente só vai editar esse elemento aqui individualmente. Então, eu seleciono aqui Transform Ellipse 1 e posso vir aqui na escala dela, ó, e eu vou ajustar esse tamanho. Se você olhar aqui na nossa referência, você vê que existe uma animação de escala, né? Então eu já posso aproveitar esse momento para criar a nossa animação de escala, que vai ser a nossa primeira animação, beleza? Então, ó, eu vou apertar aqui no cronômetro, então fiz um registro, né? Criou um keyframe aqui
E aqui eu vou colocar 0. Então ela não vai estar visível, né? Ela vai estar, a escala dela vai estar zerada, então você não vai conseguir enxergar ela. E aqui eu vou andar um pouco para frente a minha agulha e eu vou aumentar ela até mais ou menos aonde eu quero que ela chegue. Não quero que ela cresça tanto, né? Enfim, vai depender da sua necessidade. Mas você está aprendendo como é que faz, então você pode editar tranquilamente, certo? Quero que ela cresça até mais ou menos aqui. Tá ótimo. Beleza. Então, eu tenho aqui uma animação, né? Ela está linear. Eu quero que ela fique com uma aceleração e desaceleração para ficar mais dinâmica, mais interessante a animação, certo? Então, eu vou selecionar esses dois keyframes, vou apertar F9. Eles já ativaram o Easy, né? Então, eu vou vir aqui, ó, com eles dois selecionados, eu vou vir aqui no meu editor de gráfico. Vou aumentar aqui o zoom. E eu vou ampliar essa aceleração e desaceleração, certo? É legal que você preste atenção para ver se você está no Speed Graph. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, e vê aqui, ó, Speed Graph, certo? Ele tem que estar selecionado. Feito isso, a gente desativa aqui o modo de gráfico e vamos dar um preview aqui. Então, ó, já ficou bem mais interessante, né? A movimentação dela. Eu vou puxar aqui um pouco para ganhar um pouco mais de tempo. Certo, então é isso aí. Eu vou puxar essa barrinha aqui, ó, azul, para que o meu preview não fique tão grande, né? A gente terminou, colocou de 5 segundos e vai sobrar bastante tempo aqui. Então, deixa eu puxar aqui essa animação. Então, dessa forma ele só dá o preview aqui dentro, certo? Beleza. Então vamos fazer agora uma edição aqui desse elemento da elipse, né? Eu vou desativar o preenchimento dele, né? Eu não quero que ele fique preenchido. E aqui no After é chamado de fio, né? De preenchimento. Eu vou desativar e eu vou ativar o meu stroke, certo? E a brincadeira aqui é justamente a gente animar a espessura desse stroke enquanto o meu objeto cresce, certo? E dá justamente esse efeito, ó. Você vê que ele começa com o contorno bem grosso, né? E depois ele vai afinando. Então vamos fazer isso aí. Você vê que a animação da escala e do stroke estão sincronizadas, né? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no meu stroke width, que é justamente o que vai determinar aqui a espessura desse elemento, né? Então, ó, eu marquei um keyframe, né? Ele ativou aqui. E um atalho bem interessante também do After é a tecla U. Quando eu aperto U, ele vai mostrar para mim só os keyframes dessa layer, né? Então eu consigo trabalhar usando como referência, né? Caso a animação seja sincronizada, que é justamente o nosso caso. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou alinhar minha agulha. Posso dar um zoom aqui, ó, para enxergar melhor. Eu vou alinhar minha agulha no primeiro keyframe e vou trazer esse keyframe do stroke para cá. Aqui, nesse momento, né, eu quero que a minha linha, meu stroke, esteja bem largo. Então, eu vou colocar aqui 50. Vamos ver se vai funcionar. Talvez até mais, viu? Então, eu vou colocar aqui 100. Isso aí. E aqui no final, quando o meu círculo para de crescer, eu quero que ele esteja aí em 0, né, para ele sumir realmente. Então, ó, vamos ver como é que ficou essa animação. É isso aí. Mas você pode ver que ela está linear, né, pelo símbolo aqui do keyframe. Linear é quando você não tem aceleração e desaceleração, ou seja, é uma velocidade constante, certo? A animação ela não vai ter essa variação dentro dela. Então, eu gosto de colocar a aceleração e desaceleração, que aqui no After é chamado de Easy, justamente porque na realidade, no mundo, né, que a gente vive, tudo se move por aceleração e desaceleração. Então fica mais natural, fica mais interessante para os olhos. Então eu vou vir aqui, ó, aperto F9 com eles dois selecionados. Se o seu F9 não estiver funcionando, clica com o botão direito, keyframe assistente, Easy, beleza? Você vê que o atalho aqui é F9. Então, ó, com eles dois selecionados, eu vou acentuar essa aceleração e desaceleração. Então eu vou vir aqui, ó, e vou puxar. Lembrando que você tem que estar no Speed Graph, aqui nessa opção, ó, Speed Graph, beleza? Então eu vou sair do modo de gráfico e vamos ver como ficou a nossa animação. Tá bem rápida, né? Então
eu vou fazer duas coisas. Eu vou aumentar aqui o tempo, o espaçamento, ou seja, eu vou deixar ela mais devagar. Vou ver como é que ela vai reagir. Já ficou melhor. E aqui, ó, eu não estou vendo, quando ela está aqui, ela já começa muito fina, né? Então eu vou precisar exagerar ainda mais nessa largura aqui, na espessura, melhor dizendo, do meu stroke. Então eu vou marcar aqui, vou exagerar mesmo, vou colocar 400. Vamos ver como é que fica. Então, ó. Agora sim, eu acho que vai funcionar. Você ficou bem mais visível, né? Ficou bem mais interessante a nossa animação. Então é isso aí. Nossa animação está pronta. Certo? E já aproveitando, eu já vou mostrar para você como você vai criar aqueles controladorzinhos que eu mostrei das cores. Por quê? Como a gente tem vários elementos, né, aqui dentro de uma layer só, de shape, se eu quisesse mudar a cor, eu teria que fazer isso aqui, ó, só para você ter uma ideia. Eu teria que vir aqui dentro, certo? Em Contents. Aí eu vou querer editar, vamos dizer, esses strokes aqui, né, no entorno. Então eu teria que vir aqui dentro de grupo. Aí dentro de cada shape desse aqui, que representa cada uma linha, né, eu teria que entrar aqui, teria que vir aqui em stroke. Dentro de stroke, em color, certo? Aí aqui eu editaria aquela cor, certo? Então eu teria que fazer isso um a um, que é muito trabalhoso, né? Então, com essa técnica que eu vou te ensinar agora, você só precisa fazer uma vez, né, para setar aí o seu objeto, né? E aí depois basta mudar as cores ali pelo menuzinho que você cria, certo? E fica bem mais fácil, bem mais amigável, né? Então, como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui em Contents, aquela mesma coisa que eu fiz lá no outro, certo? Ó, dentro de elipse, né, que é o meu elemento. E eu vou vir aqui, ó, na cor, né? Na cor que eu escolhi. Então, esse atributo aqui, ó, color, certo? E aí eu vou aplicar um efeito nessa shape layer. Vou vir aqui na minha aba de efeito. E você pode digitar aqui, ó, se você digitar color control, deixa eu digitar para você ver. Color, opa. Isso aqui simplesmente é um controlador de cor, de tonalidades. Ele não faz em si, ele não faz nada com o seu objeto. Não é um efeito, vamos dizer, ativo. Ele é meio que só um botão ali que você pode escolher uma cor. E aí você tem que fazer manualmente essa atribuição. Então vamos fazer isso aí que você vai entender a lógica por detrás. Então, com a minha layer selecionada, né, eu vou arrastar esse efeito para cá e vou soltar, certo? Você vê, ó, ele não alterou nada, né? Justamente o que eu quis dizer lá, ele não é um efeito ativo, né? Você precisa configurar ele. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no meu color, certo? Aonde ele guarda a informação da cor da minha stroke. Vou segurar o Alt e vou dar um clique aqui no relógio, certo? Você vai ver que ele vai abrir uma opção de Expression Color, certo? Tem um código aqui, você não vai precisar mexer nisso. E aqui, ó, tá vendo esse caracolzinho? Se você já mexe com After, você sabe que esse símbolo aqui é de parent, né? Ou seja, de você linkar objetos aqui dentro. Mas só que aqui, dentro desse menu aqui, que abriu de Expressions, né? Você consegue editar o valor. Ou seja, você consegue falar para o After o seguinte. Ó que legal. Ó, eu quero que você atribua esse valor de cor aqui, puxando essa informação desse cara aqui, certo? E aí, toda cor que você alterar aqui, ela vai automaticamente ser puxada por esse elemento aqui que você parentou. E como é que você faz isso? Precisa saber codificar? De forma alguma. Você vem aqui, ó, clica nesse caracolzinho e solta aqui nesse elemento da cor. Você vê que o código mudou, né? E você dá um clique aqui fora e você vai ver que já está valendo, né? Ele já está alterando. Então, a partir do momento que eu altero essa cor aqui, você vai ver que ele vai alterando ali a minha stroke, certo? Então vamos deixar aqui um vermelhão mesmo. E aqui você, para deixar mais organizado, você pode renomear esse cara, né? Então você vai vir aqui, ó, e pode chamar esse cara de círculo, certo? Beleza, então você já tem o primeiro elemento setado e animado, né? Basta só a gente fazer agora as animaçõezinhas dos strokes. Então, vamos lá, fazendo a mesma shape layer, justamente para tornar
a nossa animação mais enxuta possível, né? Então eu vou vir aqui, ó, com a minha ferramenta da Pen Tool, com o meu elemento da Shape Layer selecionado, certo? E eu vou criar aqui uma linha simples aqui, ó. Pode ser aqui até o centro, certo? Você vê que ele criou um stroke extremamente largo, né? Que ele está a 241, né? Você vê aqui em cima a largura do stroke. Eu não quero isso, então eu vou reduzir esse elemento. Beleza? E eu já posso aqui, dentro, ó, você vê que aqui eu tenho o Shape 1. Eu posso chamar esse cara de linha 1, para ficar mais intuitivo, certo? Então eu vou chamar esse cara de linha 1. E aqui dentro eu vou fazer algumas configurações. Por exemplo, ele está reto aqui o corte, né? Então eu posso vir aqui, ó, dentro do menu Stroke e eu vou escolher Round Cap. Então ele vai ficar arredondado, certo? E agora eu vou fazer, né, essa animação que ele parece que está escrevendo, né? Então, ó, você vê que ele surge, parece que tem um hidrocor, né, riscando aqui ele, e também depois ele sai, ele se retrai, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Deixa eu mudar essa cor, né, para que a gente consiga enxergar melhor. Eu vou configurar a espessura dele, então vou deixar ele mais grosso aqui, certo? E eu vou precisar incluir nesse elemento da linha 1 um modificador chamado Trim Path, que é justamente esse cara que vai fazer essa animação, né, ao longo da linha que a gente acabou de desenhar. Então eu vou vir aqui nessa setinha aqui, ó, e escolho o Trim Path, certo? Você vê que o Trim Path ele foi adicionado dentro do meu elemento, né? Porque quando eu vou adicionar o modificador, eu posso tanto selecionar o Content, né, que seria a pasta geral, ele iria criar o Trim Path solto, né, modificando todo mundo que estava ali dentro, ou eu posso selecionar aqui esse meu elemento e escolher Trim Path, que ele vai criar aqui dentro e só vai influenciar esse elemento aqui, beleza? Então, dentro do Trim Path, eu tenho alguns controladores. Um deles é o End e o Start. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, você vê que ele é justamente essa animação, né? Então, ele começa aqui. Então, eu vou marcar um keyframe. Vou adiantar aqui minha agulha. Vou trazer para o 0, ou seja, ele cresceu. E agora eu vou precisar fazer ele daqui, desaparecendo até aqui. Então, eu vou marcar no End, um keyframe, e vou trazer o End para o 0. Então, ó, se você prestar atenção aqui na nossa animação, nossos keyframes, eu tenho uma animação ele crescendo e outra animação ele sumindo, certo? Como você pode ver, é um losangozinho, né? Então ele está em linear. Eu vou ativar aqui o Easy Easy. Vou vir aqui no meu gráfico. E vou, ó, trazer, acentuar, né, pelo Speed Graph essas animações, beleza? Então vamos ver como é que ficou aí essa animação. Tá extremamente rápida, né? Então vamos aumentar aqui esses espaçamentos. Certo? Na minha opinião ainda está muito rápida. Vamos aumentar bastante aqui. Agora já ficou muito devagar. E o motion é isso aí. Você tem que ir testando para ver, né, o que é que vai funcionar e o que é que não vai. Certo? E o que é que está acontecendo? Né? Ele está riscando e depois que ele termina a animação de riscar, ele vai apagando. Eu posso fazer isso simultaneamente. Para eu fazer isso, basta eu selecionar essa animação do apagando e sobrepor aqui, né? Ou seja, eu não espero que essa animação acabe para começar essa outra. Então, antes dele chegar lá em cima, ele vai começar a sumir embaixo. Isso deixa a animação também bem dinâmica. Ó, já ficou bem mais interessante, beleza? Então, é isso aí. Você tem agora a sua animação matriz, vamos dizer assim, da linha. E agora você só vai precisar copiar essa animação, certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Eu tenho essa linha 1, certo? Eu posso apertar Ctrl D, ela vai aparecer a linha 2. E aqui, ó, eu só vou precisar editar
na verdade, o meu posicionamento, né, desse elemento. Então, como é que eu faço isso? Eu posso tanto fazer rotacionando ele, certo? Então, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Quando eu seleciono, esse pontinho aqui é o anchor point desse elemento. Se eu clico aqui, por estar igual, ele também vai aparecer aqui, mas, por exemplo, se eu clico aqui, você vê que o pontinho do meu círculo está aqui, o anchor point. Então, se eu quero rotacionar esse elemento, o legal é que eu faça isso por meio do centro, né? Do centro do nosso círculo, para que fiquem todos bem distribuídos. Então, primeiro, eu vou descobrir aonde é o centro da minha elipse. Então, quando eu clico aqui, eu sei que o centro dela é aqui, ó. Tá bem preciso, né? Com a nossa linha, com o início da nossa linha. Então, ó, eu só preciso alinhar, né, esse anchor point para cá. Então, eu vou apertar a tecla Y. Vou trazer esse cara para cá. Então, eu vou aqui, ó, e vou rotacionar esse elemento da linha 2. Eu vou vir no Transform linha 2, certo? E vou rotacionar aqui para que ele fique a 45, né? 45 graus. Beleza? E vou fazer isso com todas as minhas linhas, certo? Se eu não me engano, eu tenho 8 linhas. Mais ou menos, eu acho que é isso mesmo. 8 linhas. E eu posso duplicar aqui, ó, tranquilamente. Esse aqui é 90. Linha 4. Cadê? Rotaciono para cá. 135 para ser mais preciso, certo? E assim a gente vai criando esses elementos. Aqui a rotação 180. Então aqui 225. E está acabando. O legal aqui no After tem outra dica. Você pode digitar aqui, ó, mais 45, né? E aí ele reconhece cálculos, né? Isso é bem legal. Opa, copiei errado aqui. E o nosso último, vou vir aqui, ó, mais 45, certo? Então nós temos todas as linhas, né? E elas estão exatamente iguais, né? Tanto é que se você der um play aqui, um preview, você vai ver que todas elas estão exatamente no mesmo tempo, né? Saindo do mesmo ponto, e isso não fica tão interessante, né? A gente precisa criar algo que fique mais dinâmico, mais variado. Então, a gente pode alterar, né, esses elementos. Então, é legal que você faça o seguinte, ó. Eu vou pegar essa linha, essa e essa, e vou agrupar elas, certo? Então, eu vou pegar a linha 7, vou pegar a linha 5, vou pegar a linha 3 e vou pegar a linha 1, certo? Você vê que formou uma cruz aqui, né? Então, eu vou vir aqui e agrupar elas dentro. Deixa eu, na verdade, criar o grupo primeiro, ó. Seleciono aqui o Contents. Vou vir aqui em grupo. Pode deixar grupo 1 mesmo, não tem problema. E vou selecionar aquelas linhas e vou trazer para dentro desse grupo. Beleza? Vou criar outro grupo aqui. Deixa grupo 2 mesmo, não tem problema. E vou jogar essas linhas aqui para dentro. Certo? Então está bem organizado. Vou trazer aqui a elipse para baixo, né? Porque as minhas linhas têm que ficar sobre o meu círculo, certo? E olha que legal. Eu vou vir aqui, ó, se eu seleciono esse elemento do grupo 2 e venho ativo aqui a minha ferramenta de seleção, eu posso editar aqui por cima todas elas de uma vez só. Então, por exemplo, eu posso deixar essas aqui, essas linhas um pouco mais finas, certo? Então já dá uma variação interessante. E eu posso também aplicar aqui dentro desse grupo um modificador que se chama zigue-zague. Então você vê, ó, que ele fica todo zigue-zagueado, né? E você vê, ó, que ele, por eu ter aplicado dentro do grupo, né, ele adiciona aqui embaixo e ele influencia todo mundo que está sobre ele.
aqui dentro desse elemento eu posso brincar, né, com esses atributos, né? Você pode, por exemplo, deixar eles ondulados, não tão retos. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Certo? Você vê que ele está ondulado, ó, e você vê que ele está mais reto, né? Enfim, a escolha é sua. Eu vou deixar aqui ondulado, certo? Fica legal. Outra coisa também interessante para você criar uma variação é você alterar os keyframes, né? Então, é legal que se você, ó, por exemplo, vir aqui e apertar a tecla U, você vai ter acesso a todos os keyframes. E você pode criar, lógico, uma variação pequena aí entre esses elementos. Só lembra que cada linha dessa tem duas animações, né? Tem no Start e no End. Então, se você quiser alterar, você pode vir aqui, ó, alterar elas em conjunto, né? Se você não quiser alterar esse tempo delas. Então, ó, segurando o Alt no teclado e as setas, você consegue empurrar elas para trás ou para frente na linha do tempo, certo? Então, vamos fazer aí algumas variações. Aí fica a seu critério mesmo, você pode dar 2 toques, 1 toque, dar uma bagunçada aí para ver, né, como dar um ganho aí na questão da dinâmica da sua animação. Certo, e aqui a nossa última. Vou trazer para cá. E aí você vê, ó, que já está bem mais desincronizado, né, a nossa animação. Mas eles ainda... Deixa eu dar um preview, né, para a gente ver como é que está ficando. Deixa eu dar aqui um preview. Isso aí. Então, a gente vai agora fazer aquela configuração das cores em cada linha dessa, certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou fechar e vou abrir novamente para ele mostrar todo mundo para mim, né? Eu vou começar aqui pelo meu grupo 1, certo? E eu sei, né, que ele tem linhas que vão de 1 até 8. Então, eu posso já adicionar aqui, né? Posso até copiar esse cara, ó. Vou apertar Ctrl D, ele criou o círculo 2. Vou apertar Enter aqui e vou chamar esse cara de linha 1. E eu posso duplicar no Ctrl D 8 vezes, né? Que eu sei que eu vou ter 8 linhas aqui para trabalhar. Então, ó, eu vou ter que fazer de 1 a 1, né, nessa primeira vez, mas depois que eu fizer toda a configuração, eu não vou precisar fazer mais nunca, certo? Então, eu vou vir aqui dentro de linha, vou procurar o atributo Stroke e vou vir aqui na minha cor. Então, eu aperto, seguro o Alt, né, e dou um clique aqui no cronômetro, pego aqui o caracolzinho e trago para a linha 1 aqui na minha aba de efeito. Certo, está configurado, clico fora e você vai ver, ó, que ele já funcionou, já está vermelho ali, certo? Beleza, então vamos fazer isso 1 a 1, certo? Eu tenho aqui a linha 3, vou vir aqui dentro do Stroke, seguro o Alt, dou um clique, linha 3, clico fora aqui, certo? Cadê? Deixa eu fechar. Linha 5 agora, né? Dentro do Stroke, Alt, clica e arraste para cá. Linha 5, cadê? Beleza. Agora linha 7. Então você já entendeu aí como é que faz, né? Eu vou dar uma acelerada aqui na aula para que não fique tão longa, certo? Beleza, então você vê que eu tenho todos os elementos aqui, né? Vermelho, justamente porque está uma configuração só aqui. Mas você vê que se eu for editando, ó, né? Vou colocar aqui umas cores bem loucas mesmo. Ele vai estar funcionando. É legal que você faça um teste, né? Com os seus controladores de cores, né? Para que você
veja se está tudo funcionando certinho, como você gostaria, certo? Então, até agora está tudo certo. Vou colocar aqui um branco. Beleza, é isso aí. Então, vamos ver aqui a nossa animação. Como é que ficou. É isso aí. E como é que eu faço para alterar esse shape, né? Como é que eu faço para mudar essa forma? Você vê que lá eu tenho um coração, tenho aquela símbolozinho de salvar. É muito simples. Eu venho aqui, ó, na minha elipse, né? E aqui dentro, ó, eu posso vir aqui em Ellipse Path. Eu dou um clique aqui dentro, ó, e converter to Bezier Path, certo? Depois que eu fizer isso e eu der um clique aqui no Path, você vai ver que eu tenho agora o controle desse elemento, né? Então vou fazer um coração aqui bem torto, só para você ter uma ideia. Vou segurar aqui o Ctrl, opa. Para você editar, você clica aqui, certo? Tá até aceitável, vamos dizer. Beleza? Então, ó, você vê que ele vai funcionar perfeitamente, né? Então, é bem legal porque é uma animação muito versátil, né? Que você consegue usar em várias situações. Então, como é que você faz? Então, você salvando esse projeto, quando você quiser usar ele, você importa para cá como se fosse um elemento comum e você vai ver que vai funcionar perfeitamente. E para editar é muito simples, né? Você vem aqui, altera as cores e pronto, né? Você pode adicionar também aqui um efeito sonoro, né? Que vai ficar bem legal, como o da nossa animação aqui, né? Então eu posso vir aqui, ó, pegar esse efeito sonoro. Você pode baixar aí no YouTube também, enfim, em qualquer canto. E você adiciona e deixa tudo guardadinho aí para quando você precisar usar, beleza? Isso dá um ganho muito grande na sua animação. Fica bem interessante para você criar esses tipos de qualquer animação, né? Você vê que eu usei bastante aqui animação secundária, né? Usei, ó, quando o raio cai lá, tem uma animação secundária. Então eu uso bastante, isso dá adiciona bastante, né, na dinâmica do nosso motion, certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica, certo? Se você se interessou pelo curso de After Effects básico grátis para motion designers, clica aqui embaixo no link na descrição. Você vai ser enviado para uma página e lá eu explico mais sobre esse curso, se você tiver interesse. É totalmente gratuito, tá? E é do início ao fim. Você vai aprender a criar um story, certo? Um story que usa justamente essa identidade visual aqui. Então é bem parecido com isso aqui, certo? É bem parecido com essa introdução aqui, ó. Certo? É justamente essa parte aqui, ó. Pronto, até aqui. Então você vai aprender a fazer essa animação aqui, ó. Que é bem interessante e com certeza vai somar aí ao seu conhecimento, mesmo que você já saiba. Se você não souber nada, também o curso é do absoluto zero, né? Ele é para iniciantes mesmo, mas com certeza se você souber alguma coisa de After, você vai estar aí reforçando a sua base, porque sempre a gente está aprendendo, né? Eu mesmo tenho mais de 10 anos aí de carreira e sempre estou descobrindo algo novo, um atalho. Um aluno chega para mim e fala: você sabia disso? E eu não sabia. E isso é muito legal, né? Enfim, a gente está sempre trocando informação, beleza? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se te ajudou, deixa o like aqui. E se você não é inscrito, se inscreve, que com certeza aqui tem sempre conteúdos que vão te interessar, beleza? Grande abraço aí e sucesso na sua carreira de motion designer. Até a próxima.